Bom dia, Janaína, demais pessoas, uma alegria estar com vocês nessa manhã. É sempre muito gratificante, muito bom poder ouvir as outras pessoas, né? Ouvir pessoas falando a respeito de diferentes aspectos dessa temática tão desafiadora. Então, obrigada, Reverenda Rachel Mash, e obrigada, Ivone, tem uma voz sempre profética que nos desacomoda, que nos tira do lugar tão importante. Obrigada, Guilherme, por trazer essa explanação tão boa e detalhada sobre as ações e aquilo que a gente também precisa ir se organizando para o futuro. Eu estou em São Gabriel da Cachoeira. A minha voz está meio estranha, estou com voz de radialista, eu acho até, porque sei lá, algo assim, porque eu tô numa região que é um paraíso, mas aqui também está sendo afetado, né, pelas queimadas, então tem muita fumaça no ar, e aí a gente fica, é difícil de respirar, é difícil de falar, garganta seca, tudo isso. São Gabriel da Cachoeira é uma grande cidade, acho que o terceiro maior município do Brasil, e está encravada na selva amazônica, no extremo noroeste do Brasil, fazendo fronteira aí com a Colômbia e a Venezuela, e é considerada a cidade mais indígena do Brasil. Eu estou conseguindo falar com vocês aqui graças à internet do hotel. 9 em cada 10 pessoas em São Gabriel da Cachoeira são indígenas. São 23 diferentes etnias que vivem aqui, tanto na área urbana quanto nas pequenas comunidades, e há ainda comunidades isoladas nessa região. O município tem, e acho que talvez seja o único lugar do Brasil que a gente vai poder ver isso, né? As sinalizações, as placas, além de estarem em português, estão também em 4 diferentes idiomas indígenas. Nhangatu, Tucano e Baniwa, e alguns no idioma Yanomami. Então, isso a gente enxerga nos cardápios, nas placas, nas sinalizações, é bastante interessante. É a minha primeira vez aqui em São Gabriel da Cachoeira. Eu estou aqui desde terça-feira, é a minha primeira visita nessa região. Eu vim acompanhar os projetos, alguns dos projetos que a gente tem aqui, de economia solidária com mulheres indígenas, que a gente desenvolve aqui na região. Então, estou no meio do paraíso ecológico. Eu vou ter que sair um pouquinho antes de terminar, provavelmente aí 15 ou 20 minutos antes da gente terminar, provavelmente, porque tem 2 formas de chegar em São Gabriel da Cachoeira. Uma delas é de avião e a outra delas é de barco. Avião só tem 2 vezes na semana. Cheguei na terça, tenho que ir embora hoje. E barco está muito difícil de viajar, porque com a seca, como foi mencionado aqui na região amazônica, né, é muito perigoso, os barcos estão demorando mais de uma semana para subir o Rio Negro. Então, São Gabriel da Cachoeira é banhado pelo Rio Negro. Então, é uma alegria poder compartilhar com vocês desde essa realidade aqui, né? E numa outra oportunidade eu posso compartilhar um pouco das ações que a igreja tem tido, que são ações emergenciais frente às mudanças climáticas. O ano passado eu pude acompanhar aqui na região da Amazônia os rios baixando 30 metros, coisa impensável, e comunidades ficando totalmente isoladas. Esse ano começou antes. Os rios não chegaram a voltar ao nível que seria considerado normal e, e baixaram de novo, né? Então, nós temos de novo comunidades sem água, comunidades sem alimentos e regiões ribeirinhas e comunidades indígenas, né, também. E com uma dificuldade enorme para respirar, como o resto do Brasil também tem tido por causa do ar. Bom, nós na IAB nós estamos refletindo desde o dia 25 de setembro, se eu não me engano, foi essa a primeira live, 25 de setembro, uma live inaugural dessa discussão sobre os biomas dentro
da temporada da criação. Foram 8 lives, né, tratando de 7 diferentes biomas brasileiros. E com esse seminário, encerrando com esse seminário de hoje, né, e são um reconhecimento da urgência de fortalecer a temática do cuidado da criação na vida da igreja, na vida das nossas comunidades. Então, essas lives foram elaboradas, como já foi dito aqui, pelo nosso GT de Justiça Ambiental, em conjunto com a Rede de Justiça Ambiental e também o Centro de Estudos Anglicanos, e também o GT, que se formou para enfrentamento das crises climáticas, né, que têm nos atingido em cheio o Brasil, de norte a sul. Bom, estamos dentro da temporada da criação, ano após ano, esse é um período que nos convida a renovar a nossa relação com Deus Criador e com toda a criação, por meio da conversão das nossas vidas, da celebração, do compromisso de mudança de comportamento, que seja também um chamado para a ação. A comunhão anglicana é parte integrante dessa grande iniciativa, dessa grande campanha em nível mundial, junto com outras famílias cristãs, né? A família episcopal e a anglicana se juntam no esforço de cuidar do planeta que nos foi oferecido como fonte e lugar de vida, zelando também pela justiça socioambiental. O tema desse ano, ele é extremamente desafiador. Esperançar e agir. Esperançar já é uma ação, né? Tornar a esperança verbo. Esperançar e agir com a criação. Bom, os efeitos devastadores das mudanças climáticas estão sendo sentidos, estão ao nosso redor. E nós estamos vivendo sob esses impactos de grandes catástrofes ambientais, da perda da biodiversidade, da destruição dos ecossistemas, né, da ameaça à sobrevivência de diversas espécies, da escassez dos recursos naturais, e os sentimentos que a gente tem em relação a isso já foram bem descritos, né, no chat ali, de impotência, insegurança, medo, raiva, enfim. Todos esses fatores, eles estão interligados e são decorrentes, na sua imensa maioria, da ação humana. E colocam em risco o destino da humanidade, né? O destino do planeta. E comprometem a vida da nossa mãe Terra. Os impactos dessa mudança são muito mais graves, como foi lembrado aqui, né? Pelas populações mais vulneráveis, pelas mulheres, pelas crianças, né? Pelas populações empobrecidas, pelas pessoas que estão à margem, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. A crise climática e ambiental, ela está no horizonte das inquietações contemporâneas. Quais são as nossas expectativas de futuro? Eu tenho ouvido debates a respeito do que isso tem causado nas juventudes, né, nas vidas das juventudes. O que tem causado na vida das juventudes não haver perspectiva de futuro? Vai haver futuro? Há um sentimento de insegurança muito grande, tem causado síndrome do pânico, e outras crises, né, nas juventudes que estão ao nosso redor. Nós vivemos num tempo cheio de dúvida. Diante disso tudo, nós ouvimos as falas todas que me precederam, falas inspiradoras, né? E eu fui convidada a compartilhar um pouco como celebrar a vida e a fé em meio às catástrofes climáticas e como viver uma espiritualidade com toda a diversidade da criação. Nem sei se eu tenho condições ou capacidade para fazer isso, né? Mas eu fiquei pensando na palavra celebração e dividindo essa palavra, a gente diria célebre ação. Celebrar, comemorar, tornar inesquecível, tornar importante, festejar, destacar do cotidiano. Ao mesmo tempo que seria essa tornar célebre, né? Tornar especial, ela é também anamnesis, que significa isso? É fazer memória, rememorar,
não uma lembrança qualquer de algo do passado, mas uma memória viva que se faz presente. Celebrar também é ressignificar. A celebração, a segunda parte dessa palavra, né? A ação é uma parte importante. Celebrar é uma ação comunitária, se faz em conjunto, na partilha, na vivência. Nós, nós temos necessidade vital de celebrar. Os seres humanos têm necessidade vital de celebrar. Assim como nós temos necessidade vital de pensar, de agir, de nos relacionar, de comer, de beber, nós somos seres celebrantes. O ato de celebrar deveria renovar nossa relação com nosso Criador e com toda a criação e nos conduzir à conversão e a uma ação a partir dessa conversão. A gente pode imaginar, né, se todas as pessoas unidas em oração e ação pudessem fazer isso em torno de um objetivo, que seria repensar a sua relação com a natureza criada por Deus e agir para proteger essa natureza. Que impacto isso teria? E eu pensei, por que será então que se celebração é isso, e se a gente faz isso quando se reúne, por que será que não tem nos conduzido, como disse a Ivone, ao apontar para nós, né? Nos conduzido como pessoas cristãs na direção de uma ação transformadora? Eu acredito que o problema está na visão que a gente tem de Deus, na visão colonial que a gente aprendeu de Deus, né? Na visão de um Deus que está fora da criação, totalmente transcendente, que não faz parte da criação. Na visão que a Ivone nos mostrou, antropocêntrica, né? Androcêntrica, que coloca o ser humano como primazia dessa criação, como sendo mais importante que o restante de tudo. Aí está, para mim, o cerne do problema, da nossa relação com Deus, a imagem, mesmo quando a gente fala de Deus Criador, a imagem que nós temos de Deus Criador, ela é muito, ela está muito arraigada nessa concepção colonial europeia que nos foi passada, né, desse Deus macho, branco. É essa imagem que está passada para nós. Eu tenho convivido com pessoas indígenas, né? E tenho aprendido muito nessa convivência. Eu sempre digo, cada vez que eu tenho oportunidade de estar em contato com as pessoas indígenas, que eu volto diferente. É, não, dos ensinamentos da vida cotidiana, dos ensinamentos da sabedoria ancestral, dos ensinamentos da compreensão de celebração que os povos indígenas têm. A cosmovisão e a espiritualidade indígena nos apresentam uma relação muito diferente daquela que a gente aprendeu, né, da visão colonial, né? Há uma relação intrínseca entre o Criador e a criação. E tudo, absolutamente tudo está imerso nessa relação. Na cosmovisão indígena, os astros, a terra, os territórios, a natureza em sua totalidade, elas estão conectadas. E os seres humanos são uma parte integrante dessa teia de conexões, dessa rede de conexões. Não são a parte mais importante, são uma parte, fazem parte do todo, né? Dessa complexa rede de relações que envolve os elementos naturais, que envolve tudo. Na concepção indígena, tudo é sagrado, né? Eu tive a experiência agora de ir para uma comunidade indígena, atravessar aqui o Alto Rio Negro, né? Atravessar e ir para uma comunidade mais afastada. Então, tudo é ritual, tudo tem rito. Quando a gente se aproximou da comunidade, então, antes de pisar naquela terra, tem um ritual a fazer, né? Na água do rio, tudo é tudo é sagrado. A espiritualidade e o olhar indígena para a natureza, para a criação, compreende e posiciona os seres humanos, né?
nessa integralidade, como membros interdependentes, fazendo com que a gente reimagine, repense, restabeleça as relações com a Mãe Terra, com os demais seres criados, é, mostrando essa inerente ligação e sacralidade. As experiências dos saberes indígenas nos revelam que nós estamos imersos nessa sacralidade. Nós existimos com tudo que existe. Existe junto com tudo que existe, nessa teia vital. E a gente vive em Deus. Deus está conosco. Deus está na criação, presente na criação. Não existe, para os povos indígenas, separação entre profano e sagrado, como as separações que a gente faz, né? Não existe isso. Os trabalhos diários são sagrados, os acontecimentos do dia a dia são sagrados, né? Aquilo que é festa também é sagrado, tudo é sagrado. Existe, porém, para eles tempos e espaços mais sagrados, né? Que são os ritos especiais feitos é, de tempos em tempos, né? A terra, para os nossos povos originários, respira sacralidade. As florestas, os rios, as pedras. Eu estava numa pedra chamada Morro da Fortaleza, uma grande pedra, e tem sinalização de vestígios rupestres nessa pedra, e de lá a gente consegue ver o mar o rio e uma cachoeira, e aí uma mulher indígena que estava comigo, né, disse, eu vi muitas pedras, eu disse, as pessoas não tentam tirar essas pedras daí? Ela disse, alguns tentam, mas tem pedras que não podem ser removidas. E se ela for removida dali, a pessoa que fizer isso, ela não vai ficar bem, ela vai ficar mal. Então, a gente não remove. Então, se tudo é sagrado, as pedras do fundo do rio são sagradas, elas não são removidas dali, porque o local delas é ali, né? E a natureza é entendida como provedora. Para que tudo siga em harmonia, é preciso aprender e respeitar todas as coisas, as demais coisas, não destruir esse denso tecido de relações entre pessoas e demais seres. Seres como pedras, que para nós, na nossa concepção ocidental, aqui, cristã, judaico-cristã ocidental, não tem valor, né? Não, é inanimado, não tem valor. A proteção da natureza, o zelo, o cuidado e o respeito para com todos os seres vivos são parte dessa compreensão de sacralidade e da percepção da existência de uma conexão profunda entre tudo o que existe. Por isso que a relação ah, indígena ou originária e até dos povos tradicionais da região amazônica aqui, com a natureza, ela não é consumista, não é predatória. A terra não é vista como propriedade privada, ela é de posse coletiva, jamais individual. Na concepção e sabedoria milenar dos povos indígenas, a terra não se restringe a um mero recurso para ser explorado. Ela é a base das relações sociais, ela é o espaço para conviver. O território onde habitam, a terra ancestral, é a casa que acolhe os seus conhecimentos, as suas tradições. A terra é extremamente importante, porque dela eles usufruem e retiram a sobrevivência. Para as pessoas indígenas, para as pessoas originárias, o território é a própria extensão dos seus corpos. As pessoas não indígenas não olham para a terra como se fosse um ancestral comum. A gente até pode dizer mãe terra, mas eu tenho cá minhas dúvidas se a gente consegue compreender o que que isso significa. Olhar para a terra como um ancestral comum. Será que a gente percebe essa ligação? Será que a gente percebe a profundidade dessa relação?
A nossa teologia, como a Ivone falou, e inúmeras vezes a nossa liturgia colonial europeia nos fazem desaprender e esquecer isso, esquecer tudo isso. E eu gostaria de enfatizar, a reverenda Rachel mencionou o texto de Romanos 8, 18 a 25, que é o texto base desse ano da temporada da criação. O texto enfatiza que há solidariedade no sofrimento e a solidariedade na esperança da libertação. E mostra que a criação é parte do projeto de salvação de Deus, não só as pessoas humanas, a criação toda. E as pessoas humanas são integrantes. Somos parte da criação que sofre e geme. Somos parceiros e parceiras no sofrimento, mas também a gente precisa ser companheiro e companheira na espera da nova realidade. E aí é importante destacar as características dessa espera, né? O próprio texto base nos diz que é uma espera ansiosa, quase impaciente. A criação, em expectativa, anseia, geme e sofre as dores de parto. Nós, pessoas cristãs, somos chamadas a participar dessa gestação e a experimentar esse processo em nossos corpos, vivendo como pessoas que realizam o projeto de Deus que comporta justiça, cuidado e solidariedade. As dores de parto anunciam e aguardam uma nova vida, ou seja, é um convite à esperança e à responsabilidade, com perseverança, com constância. Essa perícope reforça a ideia de que celebrar nossa fé no Deus Criador da vida deve inspirar o cuidado nas relações mútuas e na relação com a casa comum, repercutir no agir das pessoas de fé, questionando-as sobre as suas respostas ao clamor da criação. Celebrar a esperança em Jesus libertador deve nos levar a olhar para o futuro, aguardando a nova criação de Deus, novos céus, nova terra. Celebrar, tornar essa esperança viva e deve nos manter em movimento e nos levar a agir hoje. Celebrar a esperança é torná-la verbo, torná-la esperançar. E deve despertar em nós a percepção da existência de uma conexão profunda entre tudo que existe dentro da criação e uma interdependência recíproca, e nos conduzir a uma atitude de ternura, solidariedade e de cuidado, que deve começar nas nossas comunidades, na nossa vida, ah, nas nossas pequenas comunidades, como a Ivone falou, e na nossa vida cotidiana, e deve ressoar na nossa espiritualidade. Eu acredito, sim, que as crises climáticas são um problema de fé. São um problema espiritual, se a gente quiser dizer assim. São, sim. E acredito que esse cuidado deve ressoar, celebrar da forma como com uma nova compreensão do Deus Criador e da nossa relação com o restante da criação, deve ressoar, sim, nas nossas liturgias e nas nossas catequeses, ou na nossa formação. E, consequentemente, fomentar atitudes pessoais e coletivas coerentes com as convicções da nossa fé. Celebrar a presença da Ruá Divina nas pessoas crentes e na vida da comunidade deve estabelecer novas relações cotidianas baseadas no reconhecimento, na solidariedade, no cuidado dos seres humanos entre si, mas também dos seres humanos com toda a criação, e fomentar a renovação na nossa maneira de pensar e de agir. Certamente, né, é urgente que nos reconectemos com a criação, que nos libertemos das concepções que nós temos sobre Deus Criador, que aprendamos a repensar e aprendamos novas concepções a respeito do Deus Criador, qual é a imagem que nós temos desse Deus Criador ou Criadora, né, que gesta e gera toda a criação, que reaprendamos, ou quem sabe aprendamos com os nossos povos originários a celebrar
um novo modo de viver em harmonia com a criação. Que a celebração da nossa fé possa se traduzir em ações concretas. Cuidar do meio ambiente, proteger os recursos naturais, lutar por justiça climática e socioambiental. Nossa casa comum precisa da nossa celebração, e precisa que a nossa celebração se torne ação na salvaguarda da criação. Então, obrigada pela oportunidade de dialogar e trazer um pouquinho disso, né? Eu acho que esse é um aprendizado que a gente está fazendo agora e precisa fazer em conjunto. Muito obrigada.